Olá, tudo bem? Eu sou o Mikael aqui da JC Saúde. Estou gravando esse vídeo de forma muito provisória para trazer duas informações que são relevantes para vocês. O primeiro delas é a mudança que houve na NR01, onde agora ela pede para a gente fazer o apontamento dos riscos psicossociais. E o segundo ponto é a plataforma que foi implantada dentro da JC Saúde para atender a sua empresa em relação a essa mudança normativa. Então vamos falar um pouco da NR01. A NR01 é uma norma muito antiga, tá? Onde ela fala sobre disposições gerais. E ela passou por diversas mudanças, inclusive, durante alguns anos para cá. Inclusive, ela já traz alguns riscos que são necessários fazer o acompanhamento, que são os riscos físicos, químicos, biológicos, duas mudanças recentes, acidente ergonômico e agora avaliação dos riscos psicossociais. Inclusive, essa norma ela traz as informações necessárias para a gente conseguir fazer a elaboração do PGR, que é conhecido por vocês, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, e também do GRO, que é o Gerenciamento de Risco Ocupacional. Ok? Então, Mikael, o que vai mudar sobre os riscos psicossociais? A norma está passando a necessidade que as empresas façam o acompanhamento, ou seja, a gente vai ter que ter uma reciclagem de avaliação, tá? Mas de forma abrangente, ou seja, por setores. Então, quando hoje a gente já faz essas avaliações de risco, a gente desmembra a empresa por grupos de risco de exposição hemogênita, ok? Então, a gente vai identificar, por exemplo, um grupo chamado escritório. Vai entender que dentro daquele escritório existe o mesmo risco para todos eles. Esse é um grupo. Então, dentro dessa plataforma que eu vou apresentar para vocês, ela vai atender nessa mesma linha de raciocínio, ou seja, a gente vai avaliar um setor de forma anônima, ou seja, as pessoas elas vão ter abertura para poder fazer os apontamentos e tirar um relatório sobre os setores e fazer as atuações em cima disso. Então, assim que a gente consegue extrair esse relatório, ele traz para mim quantos por cento, aonde que está defasado algumas informações na área psicológica, e aí a gente cria planos de ações em cima disso, ok? Então vamos lá, vou abrir a plataforma, né? Qual que é a obrigatoriedade, né? O que a norma quer enxergar sobre isso? Algumas empresas, elas já têm, por exemplo, alguns riscos maiores do que as outras na áreas psicológicas, ou seja, empresas bancárias, empresas onde tem metas que são difíceis de ser alcançadas, jornadas mais longas, atividades noturnas. Então essas atividades, geralmente, elas vão gerar alguns riscos psicossociais mais aprofundados, ok? Então essa é a plataforma para atender as mudanças normativas da NR1 e essa é a visão que a JC Engenharia tem no momento do cadastro. Vocês, como empresas que contratam o nosso serviço, vai receber de um outro formato que eu vou mostrar para vocês, tá? Então aqui a gente vai fazer a adição da sua empresa, acrescentando o CNPJ, o nome, e-mail, o período que você vai fazer, a periodicidade. A norma pede para a gente fazer um acompanhamento, ou seja, é recomendado fazer de 6 em 6 meses, mas pode ser feito também 3 meses ou mensalmente. Recomendado fazer a cada 6 meses. A quantidade de pessoas que vai participar do teste. Aqui, qual que é o segmento da empresa, a data que está sendo realizado esse teste e aqui o nome dos setores que você pode estar acrescentando. Então, como eu falei, vai ser feita uma avaliação por grupo e cada grupo vai estar identificado dessa forma. Quando ele abrir o link, ele vai selecionar qual que é o setor dele, igual eu vou mostrar daqui a pouco. Então a JC Engenharia ela vai ter acesso ao relatório, tá? E aqui são modelos que vocês vão receber. Então, o link compartilhado com vocês são esses links, tá? Link de monitoramento, que é o link que você vai encaminhar para o funcionário que vai estar realizando, ok? Então, ele não precisa preencher nenhum dado dele, ele só vai clicar e colocar o setor dele e responder as perguntas que aparecem. E também o link de relatório para o responsável da empresa para acessar os relatórios conforme os grupos, ou seja, o relatório da parte do escritório, o relatório da parte da produção e por aí em diante, ok? Esse é o modelo de monitoramento. Então aqui eu criei uma empresa teste,
aqui é a JC Engenharia, que está com um funcionário. E aqui eu vou fazer um teste com vocês no monitoramento. É um questionário, tá? Então aqui, a pessoa que tem dificuldade de leitura, ela pode ouvir as questões, tá? Ou simplesmente ler e fazer as respostas igual vamos fazer agora. Aceitar. Aqui eu vou indicar qual que é, né, o setor que eu atuo, tá? E a primeira mensagem ele vai falar sobre essa legenda aqui, que é a legenda dos métodos de avaliação, ok? Então vamos dar um exemplo que eu sou do escritório. Então aqui ele já traz, ó. As notas vão de 0 a 10, sendo a nota 0 considerada nunca, de 1 a 3 considerada raramente, 4 a 6 às vezes, 7 a 9 frequentemente e 10 considerada sempre. É importante que essa avaliação ela tem um período curto, tá? Não são muitas questões, são 35 questões que são respondidas ali em uma média de 6, 7 ou até 10 minutos, ok? É importante sempre consultar para responder a resposta de forma compatível a essa numeração, ok? Então vamos lá. Então aqui, ó, a carga de trabalho interfere na qualidade do meu atendimento prestado? Eu entendo que nunca, então eu vou colocar como 0. Não interfere. Há tempo suficiente para cumprir todas as tarefas com qualidade? Eu entendo que sempre, ó, 10. Sempre dá tempo de fazer minhas tarefas com qualidade. O ritmo de trabalho gera cansaço excessivo? Nunca. As demandas de trabalho são previsíveis ou mudam constantemente? Olha, às vezes muda. Vamos dar uma olhada? Às vezes de 4 a 6. Como não é sempre, eu vou colocar 4. Há pressão para evitar erros excessivos? Às vezes. Você tem autonomia para decidir como realizar suas tarefas? Sempre. Seu trabalho permite que você dê sugestões sobre melhorias? Vamos olhar aqui Olha, meu trabalho raramente me permite, então eu vou colocar o número 3. Você recebe orientações claras sobre como desempenhar sua função? Sempre. As regras e as normas de trabalho são bem definidas e seguidas? Sempre. Existe liberdade para adaptar procedimentos às necessidades dos pacientes? Às vezes. Você sente apoio da equipe quando precisa? Sempre. Então, vocês percebem que as perguntas elas são perguntas direcionadas, né? Eu vou colocar aqui respostas aleatórias só para a gente otimizar o tempo aqui do vídeo, ok? Então, gestor incentiva a respeito da coordenação, relacionamentos com colegas é positivo, há espaço para dificuldades de trabalho, a equipe sem envolvimento na instituição, há esforço de trabalho reconhecido, a oportunidade de instituição, vou colocar um 8, só para a gente ter um diagnóstico, ok? Vou colocar variado aqui só para a gente ter um diagnóstico. No relatório final, pessoal, vai vir todas as questões e vocês vão conseguir analisar de forma mais minuciosa. Então, ele vai falar, sua avaliação foi registrada. Apertei OK, finalizei minha avaliação. Tá. Então, a JC Engenharia, como ela tem só um funcionário e já foi realizado, ele vai mostrar aqui, ó, total de clientes para a JC, tá? E vai mostrar que os questionários 100% já foram respondidos. Então eu consigo fazer o quê? Gerar o meu relatório. Então esse é o relatório, tá? O relatório vai mostrar que a empresa, né, tem um funcionário, tá, com 2 setores. A pontuação obtida foi 8.3 de 10, tá? E aí ele começa a trazer os gráficos para nós, ó. Demanda do trabalho, 36% bom, tá? Autonomia do trabalho e controle, bom. Apoio social e clima da organização, 100%. Reconhecimento e oportunidades, 92%, excelente. Conflito do trabalho, pessoal e vida, 92%, é crítico.
Condições do trabalho e ergonomia, excelente. Condições organizacional, 92%, excelente. Então, o que é importante? Que as pessoas façam esse preenchimento de forma cautelosa, para a gente ter um diagnóstico fidedigno, ok? Então, aqui, 74% de satisfação geral. Ele vai trazendo os valores. Comparação de categoria. Gráfico de análise. Teia de aranha. E aqui, cada setor com sua respectiva porcentagem, ok? Então, ele vai trazer, tá vendo aqui, ó, quais são as legendas das categorias e a conclusão dessa avaliação, tá vendo? Então, não há intervenção registrada até o momento, tá? Nenhuma intervenção foi realizada, registrada até agora. As pontuações. E aqui são as recomendações, tá? Então, quando a gente recebe esse relatório, ele vai ser anexado dentro do documento e a gente vai conversar com a empresa, tá? Sobre esses resultados que a gente obteve nessa avaliação, tá? Então, é esse relatório que vai ser anexado no PGR, pessoal, para conseguir atender essa mudança normativa, tá? Bom, vamos falar sobre então, para atendimento da mudança da norma, foi necessário a gente fazer a implantação desse sistema e será necessário a aplicação de um investimento por parte das empresas para conseguir atender a norma. Nós tivemos algumas preocupações. Foi feito vários tipos de estudo, formas que a gente poderia atender a norma com um custo baixo, mas também que entregasse qualidade e veracidade naquilo que a gente está fazendo. Então, como vocês podem, né, acompanhar aí nessa apresentação que foi feita, é uma plataforma que ela traz um relatório geral. Então, assim, quando eu fizer com 50, 30, 10 pessoas, eu vou ter um resultado que eu vou conseguir enxergar e fazer um plano de ação em cima disso. O investimento por colaborador ficou em R$30 por avaliação. Então, são 2 avaliações no ano, totalizando por colaborador até R$60 no ano. Ok? Lembrando que você pode fazer o pedido, né, pela quantidade de pessoas que você tem. Micael, eu tenho 10 funcionários, eu faço um pedido com 10 avaliações, realizo. A JC vai fazer o acompanhamento, depois de 6 meses a gente vai sinalizar para vocês e aí faz um novo pedido para fazer uma nova avaliação. E assim a gente vai acompanhando, em caso de fiscalizações ou algo do gênero, vocês vão conseguir comprovar esse acompanhamento dos riscos psicossociais, tá? Micael, essas avaliações, elas são compartilhadas com o E-Social? Não são compartilhadas com o E-Social. Por enquanto, são os riscos que vão estar identificados dentro do PGR. Nós vamos modificar também o nosso prontuário médico, onde vai fazer algumas perguntas no âmbito psicológico, tá? Mas essas avaliações, elas não são compartilhadas via E-Social. O E-Social vai somente as informações lá do ASO, do exame, do doutor, a data que foi realizada, como é feito hoje, ok? Espero então ter atingido aí, tá, todas as dúvidas que vocês têm e eu fico à disposição para poder conversar com vocês, ok? Muito obrigado.